O que muda na cabeça de alguém quando ela senta numa cadeira de C-Level? Muda o impacto que você tem no negócio, muda o impacto que você tem na vida das pessoas. A forma como você vai olhar para o negócio tem que ser diferente. Qual habilidade você acha que o cara que senta numa cadeira de C-Level precisa ter, mas ninguém te ensinou? Você pensa muito ainda naquilo que a pessoa precisa ter de habilidade técnica. Mas ninguém te conta que as pessoas passam a olhar para você de uma outra forma. E você tem que estar preparado para ser exemplo. Então, se eu converso com um time e o como da pessoa tá legal, o time tá feliz, a coisa tá rolando, o resultado tá vindo, deixa a pessoa trabalhar. Não enche o saco, não atrapalha. Tem coisa que você precisa de estrada. Você precisa de quilômetro rodado. É o skin the game ali pra você aprender, né? E vou te falar mais, eu vi CEOs muito jovens na cadeira de CEO cometendo um monte de bobagem. Por isso que eu acho que tem algumas posições que, cara, você tem que ter tempo rodado. Você tem que ter maturidade pra estar sentado ali. Pausa no episódio. A gente tem uma métrica que 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos no YouTube não estão inscritas no canal. Então já clica aqui, se inscreve antes de começar esse episódio do Papo de Marca. Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Marca Podcast. Hoje a gente vai falar muito sobre decisões difíceis. Tem uma parte do crescimento aí que ninguém mostra, né? Principalmente na rede social, a gente não sabe esse bastidor de grandes decisões. É o que realmente acontece nos bastidores, né? Então, quando você tem que escolher um caminho e aceitar o custo de dizer não para o outro caminho. Aqui no Papo de Marca a gente conversa muito sobre o que sustenta realmente uma marca, né? O crescimento a longo prazo. Então, clareza, consistência e uma decisão bem tomada. Minha convidada de hoje é Michelle Uema. Ela atua em cadeira executiva com experiência em crescimento, go-to-market, gestão de receita e estratégia, e viveu diversos contextos aí de transformação, integração, com muitas decisões difíceis no mundo real e uma vasta experiência internacional. Seja muito bem-vinda, Michelle. Um prazer receber você aqui. Fica à vontade, eu te apresentei da maneira correta, faltou alguma coisa? O que você acha? Tá perfeito, muito obrigada, viu? Super legal estar aqui, obrigada pelo convite, adorei. Acho que a gente tem muita história para contar. Com certeza. E vai ser massa. É engraçado porque esse mundo corporativo, o mundo dos negócios, assim, vive muito da indicação, né? E você é uma convidada uma pessoa bem especial que gravou um episódio aqui com a gente, a Mari Mello, falou: Lucas, você tem que gravar um episódio com a Michelle, e conectou a gente ali. E eu acho muito interessante como as coisas acontecem assim no mundo corporativo. E você que está sentada numa cadeira de C-Level hoje, já tem uma experiência muito grande nessa área. O que muda na cabeça de alguém quando ela senta numa cadeira de C-Level e passa a tomar decisão realmente difícil, né, que vai impactar na empresa de modo geral? Pô, legal essa pergunta. Eu acho que antes de responder, eu vou voltar no ponto da indicação, porque também acho um ponto muito legal. Acho que quanto mais você cresce na tua carreira, o funil vai ficando cada vez menor, né? Então, assim, as posições de liderança são cada vez menos, né? A demanda é muito mais alta, a demanda é muito menor do que a oferta. E você vai colocar pessoas chaves que são pessoas que você confia. Eu acho que tem um ponto de confiança que é muito relevante quanto mais você sobe. E é muito engraçado, porque quando eu voltei para o Brasil, acho que já me aconteceu várias vezes antes de ter sido indicada para algumas posições e tal, ou recomendada, né? Mas quando eu voltei para o Brasil e me conectei, especialmente com mulheres no início, mas depois com executivos que já tinham passado na minha vida antes e tal, eles foram me indicando, dizendo: cara, você devia bater um papo com a Michelle. E assim eu virei consultora sem querer. Depois vou contar um pouco dessa história. Não foi planejado, foi tipo, numa conversa num café, como é que você faria na minha posição, e aí eu te dou uma meia dúzia de ideias, te ajudo a pensar e estruturar, a gente conecta e de repente eu vou trabalhar com você. Acabou de acontecer recentemente também, então eu sinto que quanto mais você sobe, mais você precisa de pessoas que você confia, né?
E por que que você confia? E aí acho que isso responde um pouco a tua segunda pergunta, né? Que é o ponto do que muda quando você está numa cadeira de C-level. Muda o impacto que você tem no negócio, muda o impacto que você tem na vida das pessoas. Acho que a forma como você vai olhar para o negócio tem que ser diferente. Sim. E eu entendo que talvez o início desse processo ainda é um ajuste. Mas é o mesmo ajuste que eu acho que quando você sai de uma cadeira de um analista e vira um coordenador, você também tem que fazer. Quando você vira um gerente, você também tem que fazer. A tua percepção das coisas, ela precisa dar essa mudada, essa virada de chave. O que eu acho que acontece, especialmente na posição do C-level, ou deveria acontecer, é que você vai trazer alguém que está um pouco mais pronto. Tá. Que já tem um pouco mais dessa visão ou do negócio, ou da estrutura como um todo, ou porque a pessoa, de repente, é um puto especialista naquilo que ela faz, mas tem uma visão um pouco mais ampliada. Então, eu acho que do ponto de vista técnico, eu acho, né, ou é como eu contrataria. Você precisa trazer alguém que está mais pronto, que já passou, né? Ele já não é mais... E como você mede isso? Cara, sensacional, assim. Eu acho que você mede com os resultados que a pessoa entrega, mas especialmente com a influência que ela tem na organização. Influência. Eu acho que influência é uma coisa muito importante. Assim, Gostei. saber fazer stakeholder management, entender quem está na tua organização, entender quem são as pessoas chaves. E veja, pessoas chaves não significa o cara que vai ser a diretoria. Né? Pessoas-chave são as pessoas críticas para o negócio acontecer. Porque isso faz com que você entregue os resultados que você precisa entregar e que você faça mais pelo negócio. E um outro indicador, que para mim é muito relevante, é você não olhar só os seus indicadores. Porque você tem que olhar a companhia como um todo. E não necessariamente, dependendo da empresa que você vai estar numa área que vai ter o olhar holístico, né? Uhum. Muitas vezes você vai estar numa área que teu KPI, sei lá, está em vendas. Teu KPI é vender, né? Você não está olhando pro resultado total da organização. Você não está olhando para EBITDA. Você não está olhando para como é que está a experiência do cliente. Mas quando você entende que o teu papel na organização não é mais só os seus KPIs, mas é a organização como um todo, isso te coloca na posição de, cara, pode ser que eu esteja começando a estar pronta para sentar nessa cadeira. E por que começando? Porque está todo mundo treinando, né? É um processo, né? É um processo. Eu gosto muito, quando eu trabalhava na Whirlpool, 1000 anos atrás, foi a empresa onde eu fui trainee. Imagina, né? Eu tinha muito ímpeto, né? Aquela coisa de quero mudar o mundo. Você chega achando que você vai ser o sucesso e que você sabe tudo. E aí eu lembro que eu cheguei para um gerente geral, que era um cara que eu reportava para ele, e falei, olha, aquele outro gerente geral, ele tá fazendo tudo errado, ele é muito ruim com gente. Por que tá acontecendo isso no time dele? E aí esse cara, ele virou para mim e falou assim, Michele, você não é uma trainee? Você não tá treinando? Ele também tá treinando a ser um gerente geral. Estamos todos treinando. Engraçado isso, né? Porra, muito bom, né? Eu trago isso muito pra minha vida, assim. E recentemente, com essa experiência de consultoria e trabalhando muito com CEO, trabalhei muito com CEO, né, durante boa parte da minha carreira. Cara, o CEO também tá treinando. Ele não tá pronto. Você acha que ninguém... isso que eu ia perguntar. Se ninguém tá pronto. Por isso que tem um acionista, por isso que tem o conselho. Porra, porque você sempre tem um chefe, né? Todo mundo tem um chefe. Você falou da palavra influência. Você acha que um bom líder ele tem que ser influente em todos os sentidos da palavra, Cara, em todos os setores? Ele tem que ser influente. Eu acho que a gente tem que ter, na posição de liderança, um olhar de people. E eu acho que, às vezes, as pessoas entram tanto na roda do resultado, e veja, eu sou uma pessoa super result-driven. Eu vou falar aqui de muito resultado que a gente chegou. Mas você não chega em resultado nenhum se não for através das pessoas. E eu tenho um mentor, né, o Paulo Miri, que começou comigo lá na época da Whirlpool e tal também, foi presidente da Whirlpool depois. E o Paulo, ele falava uma coisa que eu acho muito boa. Ele dizia assim, cara, resultado você entrega nesse mês, você não entrega no próximo, você entrega nesse ano, você não entrega no próximo. O que fica é como as pessoas vão lembrar de você. Pô, esse cara tá comigo há 20 anos, né, que eu sou a mentoranda dele. Eu lembro quando eu saí da Whirlpool, ele falou pra mim, eu era o seu mentor oficial aqui, agora eu sou o mentor porque eu quero ser, né? Eu sou mentor numa relação pessoal.
E segue sendo. E eu acho que tem isso, assim, o impacto que as pessoas acabam tendo na tua vida, justamente porque o que fica são as pessoas. O que fica são as relações. Muito embora... E, de novo, a gente começou essa conversa falando sobre indicações, né? Porque o que fica são relações. E o que fica é a forma como você construiu esse processo. Claro. E qual habilidade você acha que um cara que senta numa cadeira de C-Level precisa ter, mas ninguém te ensinou? Cara, eu acho que um pouco do que a gente está falando de people, sabe? Eu acho que quando a gente olha para uma posição de, sei lá, que você começa numa diretoria, depois que você pensa num C-Level, você pensa muito ainda naquilo que a pessoa precisa ter de habilidade técnica. Então, o quão bom ela é para olhar um negócio, para trazer resultado, para entregar o que a gente precisa. Mas ninguém te conta que as pessoas passam a olhar para você de uma outra forma. E você tem que estar preparado para ser exemplo. Você tem que estar... Me aconteceu recentemente. Eu acabei de entrar na Yugo, assumi como Chief Revenue Officer lá. E tem uma pessoa do meu time que entrou um dia antes de mim. E aí a gente estava num papo no café e ela me falando um pouco sobre o que tem sido a percepção dela inicial. E ela tem seus 30 e poucos anos, né? Começo ainda ali no meio da carreira e tal. No meio não, né? Ali no começo da carreira ainda. E ela começou a me falar e eu senti muita conclusão no que ela estava trazendo. Mas eu também sou assim. Eu também concluo. Eu também passei 3 dias e eu já tinha várias ideias pré-concebidas sobre o que eu estava ouvindo, né? E aí eu comecei eu tenho uma coisa comigo, que quando eu começo a fazer alguma coisa que eu sei que tá errada, eu sento na mão. Assim, meio que pra me forçar a perceber que aquilo que eu tô fazendo não é legal e que eu preciso mudar. Tipo, vira a chave. E conforme ela foi falando, eu disse pra ela, mas eu acho importante a gente entender o contexto. Porque a gente pode estar achando tudo isso porque a gente não estava aqui. Porque a gente não sabe o que levou as pessoas e que critérios elas usaram para tomar as decisões que elas tomaram. Sim. Então é fácil agora que a gente está de fora olhar para a organização e falar, que merda, isso aqui devia ter sido feito de outra forma. Mas qual foi o contexto? O que ela usou de evidência naquele momento para tomar aquela decisão? Então, eu acho que essa coisa do não julgar, sabe? Isso e você fica numa posição, a gente estava falando, né? O que muda? Eu acho que muda você olhar para o outro, né? Especialmente para as pessoas que vão se inspirar em você e você ter consciência que você é um exemplo. E que a gente só lidera pelo exemplo. Boa. Então, eu não podia, naquele momento com ela, dizer pra ela tudo que eu tava pensando. Porque, assim, eu tava pensando milhares de coisas. Mas o meu papel como líder dela era dizer pra ela, cara, vamos avaliar o contexto? Vamos me entender? Só uma pausa aqui. Você acha, então, que o que muda quando uma pessoa senta em uma cadeira C-Level é mais o comportamento dela? Total. Do que alguma coisa técnica, prática? Total. E você sabe que eu tive essa conversa... Eu lembro também com o Paulo Miri. Nossa, eu vou contar pra ele que ele precisa assistir esse podcast. E que eu falei pra ele uma vez, falei, Paulo, o que eu preciso ler? O que eu faço? Como é que eu me preparo pra estar nessa posição aqui que eu sentei agora, que era uma posição de diretoria? Ele falou, vai lá, ele falou, você vai resolver problema. Então você vai lá e resolve. Não adianta você fazer um curso, um MBA e tal. Tipo, eu posso te recomendar uma meia dúzia de livros que... Mas, cara, na prática, é você sentar e fazer o que é certo. Você sabe o que é certo. E não é fácil. E eu acho que, talvez, assim, uma das experiências que eu tive que foi ruim, numa posição assim, foi perceber que eu me adaptei a um ambiente em que eu percebi que, sendo mulher, e a gente pode falar mais sobre isso depois... Quer falar mais pra frente sobre isso. Que, sendo mulher, eu precisava me posicionar de uma forma que ia contra quem eu era. E aí, o que aconteceu, e eu me pego pensando nisso com muita frequência, mesmo isso tendo acontecido há muito tempo, é que tipo de exemplo eu dei para as pessoas naquele momento? Não é o exemplo que eu queria ter dado. Então, hoje, quando eu olho para minha posição, eu vejo com outro cuidado.
Então, tava até falando com a diretora de RH hoje, eu falei para ela, cara, eu entro nas conversas que eu tô entrando para escutar. Não tô aqui para dar opinião. Eu vou dar a minha opinião. Sim. Depois que eu escutar. Depois que eu entender. Não vai ser agora. Nos meus primeiros 30 dias, eu tô aqui para ouvir. Me conta. Tô aqui para fazer pergunta. Você acha que um C-Level tem que escutar mais do que falar? Já Cara, que ele toma muita decisão? Ele já toma muita decisão. E para tomar decisão, você precisa ter informação. E para você ter informação, não são só os dados que vão te dar. E é por isso que eu acho que você tem que se conectar tanto com as pessoas. E outra, você tem a responsabilidade de formar teus sucessores. Então, assim, você tem a responsabilidade de desenvolver quem está embaixo de você. Sim. É teu papel. Total. E às vezes eu acho que a gente esquece disso. Eu vi muito C-Level que esqueceu disso. E isso é fundamental. E por que você acha que eles esquecem? Porque tem competição, né? Ego? Você acha que Tem tá ego, mais... tem competição, tem o medo do, puta, mas vai me suceder, o que eu vou fazer? E vamos ser honestos, gente, a gente vive num lugar em que o etarismo tá aí. Uhum. As pessoas não estão acostumadas a trabalhar até uma idade mais avançada, porque elas são mandadas embora das empresas, porque elas ficam caras. Então, será que vale a pena eu investir em desenvolver alguém do meu time muito mais jovem ou mais jovem que vai custar menos para a organização, para ela me mandar embora amanhã e botar essa pessoa no meu lugar? Tem pouquíssimas posições. De novo, o funil vai afunilando para cima. Então, não sei, assim, eu vejo que os melhores gestores que eu tive, eles eram pessoas que já estavam no momento de carreira em que eles estavam deixando a organização. E aí, não tinha ego, sabe? Tinha uma coisa de tipo, meu, deixa essa menina brilhar. Deixa ela trabalhar. Ela sabe o que faz. Eu lembro de alguns deles me dizendo, cara, se você tiver um problema um dia, você me liga. Eu lembro do Gilmar, maravilhoso, na época da Medley, e ele falava assim pra mim, você tem direito a 5 e-mails por semana. E eu falava pra ele, mas Gil, como assim 5 e-mails? Tipo, eu te copio em tudo pra você estar ciente. Ele falou, mas eu confio em você tá tocando business. E, aliás, você nem precisa de 5. Se tiver algum tema quente, você vai, me chama e fala comigo. Sensacional, né? Bom. É isso. Por que eu preciso copiar o meu gestor em tudo? Porque eu não confio. Eu, gestor, não confio no meu time. E aí o meu time se sente pressionado a me copiar em tudo. E liderando, qual que é a... Agora você falou de confiança, né? Liderando, qual é essa responsabilidade que você entrega na mão do seu time, assim? Como que você consegue gerir isso? Porque se você não quer ser copiado, trazendo para a prática, né? Se você prefere não ser copiado em vários e-mails, você está delegando muita coisa, mas você vai cobrar também deles um resultado ou uma outra métrica, né? Mas você sabe que eu acho que a primeira coisa é você ler as pessoas e entender quem elas são. Porque as pessoas, elas estão em momentos diferentes de carreira. Então, eu já tive pessoas que reportavam para mim, dentro de um mesmo time, em que uma precisava de touch point semanal de pelo menos 2 horas para a gente passar por tudo que ele estava fazendo, entender quais eram os KPIs, o que estava rodando, o que não estava rodando. Ele me trazia o que ele fazia, eu sugeria outras coisas. Mas eu já tive gestor embaixo de mim, que assim, que já, cara, muito mais experiente, que odiava esse dar satisfação do que estava fazendo. E quando eu olhava o resultado, estava chegando. Eu faço bate-papo com o time, né? Então, eu nunca vou parar na pessoa que reporta para mim. Eu sempre vou descer. Então, se eu converso com o time e o como da pessoa tá legal, né? O time tá feliz, a coisa tá rolando, o resultado tá vindo, deixa a pessoa trabalhar. Não enche o saco, não atrapalha. Agora, se o resultado não tá vindo, a pessoa não tá conseguindo desenrolar, o time tá sentindo, cara, aí você tem que fazer uma gestão mais próxima. Né? E não é só o cobrar, né? Porque também me incomoda um pouco dessa história do só cobrar. Eu cobro, tá? Sou uma boa cobradora. Mas você tem que entender até onde tá a capability da pessoa.
Porque pode ser que ela não tenha, que ela não esteja pronta para te entregar ou para te responder o que você está perguntando. E aí você vai ter que ajudar. Ou você vai ter que trocar. Que também é uma decisão difícil que você tem que tomar. Porque às vezes, e eu me preocupo um pouco com isso, sabe? Gestão de consequência. Não adianta você ficar dizendo para a pessoa, você tem que entregar e você não está entregando. Você tem que entregar e você não está entregando. Tá, e o que eu faço com isso? Quanto tempo você aceita que alguém não entrega, mesmo depois de você fazer um plano de desenvolvimento com ela? Mas veja, depois de você fazer um plano de desenvolvimento com ela, graças a Deus, nunca me aconteceu de, tipo, vou dar um feedback de desligamento de alguém e a pessoa fala pra mim, puta, foi uma surpresa. Não esperava. Porque não, se foi uma surpresa, você errou feio como líder. Não pode ser uma surpresa. Você pulou a etapa, né? Total. E é unfair, é muito injusto com alguém ser desligado sem saber por que isso está acontecendo, sem entender o que aconteceu no meio do processo. E como que você lida com essa situação de ter que desligar algum colaborador? Cara, já foi muito difícil. Hoje eu acho que, às vezes, é um presente para a pessoa. Porque eu tenho um caso no México. Quando eu cheguei no México, tinha uma pessoa que claramente ela não estava pronta para a posição que ela estava. Só um parênteses aqui. Essa tua ida para o México foi uma ida, um convite? Foi um convite de uma empresa de lá? Foi um convite de uma empresa americana que tem uma operação no México e eu fui para lá para liderar essa operação. É uma empresa que não está no Brasil, é uma fintech muito bacana. Toda a operação, toda a parte de vendas, marketing, o headquarter está nos Estados Unidos, mas eu tenho uma operação no México, eu tocava essa operação e que fica a operação. E na Polônia a gente tinha desenvolvimento de produto. Então, eles me encontraram, eu já tinha trabalhado com a minha gestora antes. Foi indicação? Foi uma indicação. Ela me disse, cara, procurei muita gente no México, não encontrei, acho que você é a pessoa certa para a posição. Fui entrevistada por 12 pessoas. O que foi bom, porque me mostrou um pouco sobre a cultura da empresa e a preocupação genuína deles de que eles estivessem escolhendo alguém que estava adequado ao perfil, até porque eu estava mudando, fechando minha casa, minha família, e mudando todo mundo para lá. Então, assim, era um impacto muito grande na minha vida, né? E acho que foi muito legal e muito cuidadoso a forma como foi feita. Quanto tempo você ficou lá? 2 anos. Eu voltei quando a minha filha ia nascer, porque ela nasceu. Mas eu te conto isso depois. Sim, vamos entrar nesse assunto também. Eu vou te contar dessa gerente. Quando eu cheguei, já vi uma leitura da minha gestora e do próprio RH e de outros stakeholders importantes da organização que ela não estava pronta. E que ela não era a pessoa. E eu olhava e pensava, mas calma, a gente, organização, colocou ela nessa posição. Ela não está pronta, entendi. Quanto a gente fez para desenvolvê-la? O quanto a gente investiu no desenvolvimento dela? Se a gente não fez isso, eu não vou desligar essa pessoa. Porque tá errado. Antes de tomar essa decisão, eu preciso dar a chance para ela de chegar lá. E, cara, a gente deu. Eu dei. Contrariando o que todo mundo achava que eu devia fazer. No final, eu acho que eu devia ter tomado a decisão mais cedo. Eu posterguei. Entendi. E eu posterguei porque eu sou assim, porque eu achava que, cara, a gente precisa tomar cuidado e tal. Eu demorei para tomar a decisão. Foi uma decisão difícil para mim. Te confesso que chorei antes, na minha casa. E tomei a decisão. E quando eu tomei, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aí eu entendi o quanto o time estava sofrendo com ela. Não era só ela que estava sofrendo. Porque ela não conseguia acompanhar o ritmo daquilo que eu pedia. E não conseguia trazer. E se sentia uma incompetente toda vez que sentava comigo. Mas o time dela estava sofrendo. Porque ela não sabia fazer gestão. Ela tinha 50 pessoas. Não dava. Ela estava no lugar errado. E foi um presente tê-la desligado para ela. No final, ela foi estudar em Londres e ficou super bem. Hoje eu vejo no LinkedIn dela que tá ótima. Então, assim, às vezes a decisão difícil, ela é difícil da gente tomar, ela é dura, mas ela pode trazer resultados que são, cara, incríveis. E que a gente, às vezes, não pensou que poderia dar essa reviravolta, sabe? Sim. Enfim, então... Você falou muito de decisão. Na sua frase, acho que você falou... Nessa história, você falou várias vezes sobre a palavra decisão, assim, deixou muito claro. Você tem algum processo antes de tomar uma grande decisão? Claro. E, de novo, eu acho que depende da decisão, né? Mas a gente precisa... Eu sou uma pessoa do processo e da estrutura.
Então, eu vou entender primeiro quais são as variáveis. Eu vou entender primeiro quais são os critérios que eu vou usar. Então, e aí depende, cada decisão você vai tomar, você vai escolher um caminho ou um processo. Mas, por exemplo, quando a gente fala de pessoas, já tive que fazer reestruturações muito grandes. Cara, para mim, por exemplo, é muito importante a gente fazer assessment primeiro. Você precisa entender qual é o perfil da pessoa. Fazer um levantamento de capabilities. Então, quais são as capabilities que essa posição precisa? E aí eu vou comparar com o meu assessment da pessoa. Vou fazer um 360 para entender como ela é percebida dentro dessa organização. Beleza, tem match? Não tem. Tá, dentro desse não tem, quão longe ela tá de chegar aonde a gente precisa que ela chegue? É um longe que eu tenho tempo para desenvolver ou é um longe que eu não tenho tempo para desenvolver? E aí as decisões são tomadas. Então, assim, se é um longe eu não tenho tempo para desenvolver, talvez a gente vai ter que encontrar um lugar para ela em outro lugar ou em outra empresa. Agora, se é uma pessoa que, tem potencial, dá tempo, eu tenho aí tanto tempo para fazer a mudança, então vamos investir, vamos tentar. Eu sou a pessoa do vamos tentar. Me dá um outro exemplo, sem ser People. tomada de decisão com pessoas. Você vai fazer a decisão de virada de um negócio. Então, por exemplo, quando eu estava na Medley, isso era 2014, a gente fez uma classificação de cliente, entendemos quais eram os clientes que a gente precisava, que não dava mais para a gente atender com o nosso time de vendas, porque eles eram clientes muito pequenos, o retorno deles era muito baixo, o custo de servir muito alto. E, cara, foi uma decisão de, eu vou passar esses caras para um televendas. Televendas não existia naquela época, né? Então, assim, 2014. A gente vai falar de um modelo que não é físico, muito próximo da pandemia, né? Até então, em farmas, né? Eu passei por algumas farmas. Farma é muito tradicional, é muito conservadora. Então, você vai encontrar isso em outros tipos de segmento de mercado. Farma não. Começou ali naquela época, a gente foi bem pioneiro. Cara, televendas assim virou 10% do negócio. Então, assim, que critério você usou para tomada de decisão? Eu fui olhar o custo de servir, eu fui entender o tamanho desse cliente, qual era a receita, qual era o potencial, o quanto eu tinha de investimento feito nele. Então, assim, tem uma série de critérios que você vai ter que olhar para entender se faz sentido, se vale a pena ou não. E a decisão ela tem que ser embasada em dados, né? Eu já percebi que você gosta de dados e processos, né? Eu gosto. Porque você tem que sair, para mim, né, no que eu entendo como gestão, você não pode ficar no achismo e você não pode ficar na base do eu vou por esse caminho porque eu conheço gente aqui, ou porque eu tô na base da amizade, ou porque, por exemplo, quando eu cheguei no México, eu tinha family members, né, pessoas familiares do diretor anterior, que não falavam inglês. Cara, meus clientes estão nos Estados Unidos, como você não fala inglês? Como é que você atende cliente americano se você não fala inglês? Você entende? Então, assim, não dá para tomar uma decisão de uma contratação ou uma decisão de negócio se você não olha para o número para entender o que faz sentido. Você é zero feeling na hora de tomar uma decisão? Eu não sou zero feeling. Pelo contrário, sou escorpiana, né? Dizem que a gente tem um feeling mais aguçado. Mas sabe aquela coisa de onde tem fumaça tem fogo? Eu sinto primeiro. Se eu tô percebendo, eu vou fazer o deep diving. E, por exemplo, agora que eu acabei de chegar, eu falo que, para mim, ninguém vai passar comigo sem ter, no mínimo, 3 perguntas. Porque se você me disser, sei lá, o número tá ruim, eu não tô vendendo, entendi. Por que você não tá vendendo? Ah, eu não tô vendendo porque aconteceu tal coisa com tal cliente, entendi. Mas, exatamente com esse cliente, essa tal coisa, quais foram as formas que você tentou resolver? Ah, eu fiz isso e isso. Tá, por que teu plano não funcionou? Ah, e para. Sabe? Me acontece sempre. Na terceira pergunta, para. Porque as pessoas não vão fundo, na sua maioria. Não vou generalizar. Mas eu acho que a gente precisa, no geral, ter mais profundidade para falar das coisas. E aí eu gosto do número. Boa. É que o número é frio, né? Ele te conta aquilo que você performou ou não performou. Mas tem um ponto. Desculpa te cortar. Eu cuidei de inteligência de mercado. E voltei a cuidar agora. O número é frio. Se você não tiver conexão, influência, percepção de mercado, você pode estar tomando a decisão completamente equivocada.
Por exemplo, você vai olhar mercado de bets. Num primeiro momento, parecia um puta mercado. Você olha os números, um puta crescimento. Vou botar minhas fichas aqui. Cara, se você não tiver alguém no governo para entender, um bom lobista, para entender o que está acontecendo, desculpa, mas você se ferrou. Porque você entrou o processo de legalização e, uma galera caiu. Então, assim, o número é muito bom e muito importante. Mas influência também é. E você precisa conseguir balancear os dois. A gente não conhece toda a história. E por isso a história que eu estava dizendo dessa pessoa aqui, cara, você precisa ler o contexto. Boa. Legal. Fala muito sobre influência, né? Você falou, a gente volta a falar sobre influência. Mas eu quero entender se você é uma pessoa que demora muito para tomar uma decisão. Não sou. Não sou. Às vezes eu me seguro para não... Por exemplo, agora, já desenhei como eu acho que a gente deveria ir. Já tá aqui. Mas estou segurando porque eu acho que, de novo, você não pode, em 3 dias que você entrou na organização, dizer como é que ela vai funcionar. Tá errado. Assim, que arrogância minha. Então, não vou fazer isso. Mas em 30 dias, aí eu posso, né, desenhar e dizer, olha, minha sugestão é que a gente vá por aqui, vamos ou não vamos, e bora. Aliás, você sabe que eu acho que isso foi a coisa mais legal de ter ido pra tech, né? Eu saí de Pharma, aí eu fui para Uber Eats primeiro, depois eu passei pela Esporon agora no México e voltei e tô na Yugo. São 2 fintechs. E eu lembro quando eu cheguei na Uber Eats, eu virei para minha chefe e falei assim, e você pode me mostrar o plano de longo prazo, né? 5, 10 anos, para onde a gente está indo e tal. E ela começou a rir e falou para mim, longo prazo são 6 meses e a gente não tem. Inclusive, você está aqui para desenhar. Vai! É outro ritmo, né? Você testa, você pivota, deu errado, você volta para trás, você começa de novo, o plano é mais curto, o KPI tá na hora. Eu gosto muito disso, porque eu acho que tech te obriga a tomar decisão mais rápido. E tem uma coisa que eu acho que também aconteceu, tô descobrindo aí um pouco desse ambiente. Tem gente muito jovem, né? E essas pessoas não têm tempo. Aliás, eu acho que aí é o movimento contrário, assim. Meu papel, parte do meu papel também é segurar um pouco a ansiedade. Claro. Porque é muita ansiedade. E às vezes é assim, cara, você nem terminou de testar. Volta. É que às vezes o rápido pra você é o muito devagar pra eles. É isso. É a questão É isso. da expectativa, né? De você alinhar com eles. É isso. E até uma pergunta que eu ia fazer pra você em relação você como líder, se você tem essa leitura de olhar pro teu time e separar ali gerações e como que você vai falar com cada geração, como que você consegue ter essa influência. E você sabe que isso pega, né, muito, assim, eu lembro de uma trainee que eu tive e que eu falava pra ela, você quer ser a presidente da empresa, assim, em 1 ano. Amor, você é trainee ainda, calma. Eu vou te preparar pra você chegar lá. Você vai chegar lá. A Mari falou disso aqui. Exatamente isso. Eu falei, eu vou te ajudar. A gente tá junta. Inclusive, sigo sendo mentora dela. Faz muitos anos isso. Mas é devagar. Calma. Tem coisa que você precisa de estrada. Você precisa de quilômetro rodado. É o skin in the game ali pra você aprender, né? E vou te falar mais. Eu vi CEOs muito jovens na cadeira de CEO cometendo um monte de bobagem. E com essa ânsia. Por isso que eu acho que, assim, tem algumas posições que, cara, você tem que ter tempo rodado. Você tem que ter maturidade para estar sentado ali. Aí, Michele, você sentaria na posição de CEO hoje? Jamais, não tô pronta. Não tô pronta. Preciso de mais tempo. É importante a gente ter consciência de onde estão seus gaps. Claro. De onde tá... Agora, quando você fala de time, eu acho que eu tenho 2 coisas, né? Eu tenho uma preocupação, obviamente, com esse tema de faixa etária, geração e tal. Trabalhei com muito millennium, tem outra forma de pensar e tal. Trabalhei no começo da minha carreira com pessoas muito mais velhas do que eu. Eu lembro quando eu assumi pela primeira vez, eu estava na Philips.
E eu virei pro diretor comercial e falei para ele, Queira, é o Queiroz. Falei, Queira, eu acho que eu tenho pouca coisa que fazer. Eu tenho tempo sobrando. Eu queria fazer outra coisa, eu tô vendo que aí o time de distribuidor, a pessoa saiu de licença maternidade e tal. Você não quer uma ajuda? E aí depois ele brincava comigo, falava, tá vendo? Você que pediu. Você que veio pedir. E ele falou assim, cara, eu quero, mas é o seguinte, esses distribuidores, eles têm seus 60, 65 anos, eu tinha 20 e poucos. Eles vão te comer com farofa. E foi muito bom ter trabalhado com eles. Porque sabendo que eles iam me comer com farofa, eu fui estudar. Cara, eu fui pra fábrica, eu fui entender produto como ninguém, eu fui entender os processos deles, assim, né? Voando, porque eu não podia chegar lá e eles olharem pra mim e falar quem que é essa menina. Foi muito legal, assim. Primeiro a gente cresceu absurdamente nesse canal. Eu fiquei pouquíssimo tempo, mas quando eu saí, eles ligavam pro diretor comercial, que já era outro, não era mais o que era, e falavam pra ele, você não vai tirar ela dessa posição! Falei, pô, que legal, entendeu? Sim, reconheceram. Porque é isso, se você precisa adequar sua linguagem, você precisa adequar sua forma, etc. Mas tem uma outra coisa além disso, que eu acho que são os nossos vieses inconscientes, sabe? Eu tive um chefe muito maravilhoso, Marcelo Paiva, quando eu trabalhava na Mondelez. Ele me contratou, eu sempre fui muito bocuda e melhorei. Tá vendo? Tá vendo? A cadeira de C-Level... Não, e o quilômetro rodado te ajuda, né? O Marcelo sentou comigo, meu feedback, tinha 3 meses de empresa, e ele falou assim, você é a pessoa mais diferente de mim com quem eu já trabalhei. Falei, por que você não me demite? Ele falou, porque se eu fizesse isso, eu seria um péssimo líder. Você me dá a oportunidade todos os dias de me tornar um líder melhor. Cara, ele me deu uma puta aula naquele dia. Eu preciso contar isso pra ele também. E aí, o que eu faço hoje em dia? Quando eu tenho gente no meu time, que às vezes eu mesma contratei, que é muito diferente de mim, e, por exemplo, sei lá, eu sou muito rápida. Às vezes a pessoa leva mais tempo. Sim. Te conto uma história. Por exemplo, minha mãe é essa pessoa que precisa contar toda a história. Me irrita profundamente. Pra minha mãe, eu posso dizer, vamos! Pra um funcionário, não. Então, o que eu faço? De novo, eu sento na minha mão e eu deixo a pessoa falar. Porque é a forma dela. Isso não significa que ela tá certa ou que ela tá errada. Né? Ou que ela tá errada e que eu tô certa. É a forma dela. É como ela constrói o pensamento dela. E tá tudo bem. Mas é um exercício. E é um exercício hoje em dia que eu adoro fazer de contratar gente diferente de mim. Essa é muito boa. Eu gosto muito. Sabe por quê? Ter pessoas diferentes de você, pelo menos perto ali, né? Pra você... Porque eu preciso de visões que sejam complementares. Exato. Pra ser igual a mim, eu já tenho eu. Pra concordar com você... Cara, se você só vai entrar numa reunião comigo pra falar amém, desculpa, mas eu não preciso de você. Boa. Eu já tô aqui, ó. Eu preciso que você entre e me desafie. E não é fácil aceitar o desafio. Não é fácil. Já tive dias de olhar pra pessoa e pensar, meu, puta que pariu, só faz o que eu tô pedindo. Não funciona assim. E graças a Deus. Porque foram os momentos em que eu acho que eu mais avancei. Sabe? Quando eu tava na Whirlpool também, eu demiti uma pessoa, foi uma das demissões mais difíceis que eu fiz. Porque era o começo da minha carreira, eu não estava acostumada a fazer isso, eu demiti uma supervisora de vendas. E ela me destruiu. Em que sentido? Ela acabou comigo, assim. Ela falou, cara, você tá fazendo isso errado, você faz aquilo, você pressiona muito, você não sei o quê. Ela falou um monte. Eu tava numa sala com ela, na sala do lado tinha uma outra pessoa muito mais madura que eu, que cuidava de uma área de pós-venda. E quando acabou, a Sônia me chamou, falou assim, eu acabada, assim, eu tava arrasada no chão. E a Sônia me chamou e falou, cara, por que você escutou tudo isso? Você estava demitindo ela. Todo mundo acordou, a gente passou por uma calibração antes dela ser desligada. Tá todo mundo com você. Por que você escutou tudo isso? Eu falei, cara, porque ela me ensinou muito. Você tem noção de tudo que eu aprendi com ela agora? Preciso ir pra casa refletir. Digerir isso, né? Digerir. Feedback is always a gift. Né? O feedback, ele é sempre um presente. E eu acho que o ponto é você entender que ele é um presente. E que ele é um presente que às vezes vai doer. E quem são as pessoas que você mais escuta quando você vai... Antes de tomar uma decisão difícil?
São pessoas em quem eu confio que elas têm uma visão de negócio muito boa e que elas gostam de gente. Eu tenho algumas pessoas na minha vida para quem eu ligo numa hora dessas. E essas pessoas, elas têm características parecidas. Elas conhecem business diferentes, então elas conseguem me trazer modelos mentais e de negócio diferentes, entre elas e comigo. E elas gostam de gente. Eu também gosto de gente. Tem setores do mercado que você prefere de olhar, assim? Por exemplo, você falou que essas pessoas trazem visões de business diferentes. Tem algum setor que você prefere olhar, assim, para Eu não gosto disso, decidir? sabia? Por exemplo, eu já tive preconceito com agro, porque eu passei pelo agro. Fiz uma consultoria com agro e tal. E eu acho que, puta, é um mercado que ainda tá para trás. Em que sentido? Em sentido de como ele está organizado, em sentido de valores dentro da própria organização. Você vai ver muito mais homem do que mulher, você vai ver muito pouca diversidade, tem pouco dado, tem pouca informação, é muito no fio do bigode. Então, assim, talvez, quando eu olhava para o agro, eu tinha muitos preconceitos. Hoje em dia, eu olho para o agro e penso, cara, é um setor mais rico do país. Alguma coisa certa eles estão fazendo. Sim. Então, que preconceito meu olhar para eles e achar que eu não tenho nada para aprender. Eu tenho muito para aprender. Então, eu acho que é um pouco da... Eu não vou te dizer que tem um segmento específico, eu não tenho. Eu gosto de olhar para outros segmentos e saber o que eles estão fazendo. Até porque você teve sucesso em vários segmentos também. Esses dias bati um puta papo com o Thiago Coelho, que é meu mentor atualmente. Gosto muito dele. O Thiago era presidente da Estrela Galícia, foi Thiago Coelho? Cara incrível. E num papo desse, cara, ele me ensinou... Esses dias num café, assim, ele me ensinou tanto sobre cerveja, sobre o mercado de cerveja, que eu não tinha a menor ideia. E não era um mercado para onde eu olharia antes, sabe? Então, eu acho que, no fundo, assim, quanto mais você cresce, isso é muito legal. Acho que mais oportunidade você tem de ter boas conversas com pessoas que podem te agregar muito e te trazerem uma visão mais ampla. Porque você consegue conversar com a pessoa, né? Porque assim, eu fico pensando, puta, imagina para um CEO conversar comigo quando eu tinha meus 20 anos. Que saco, né? Quem que é essa menina? Tem mais repertório, né? Você vai tem ganhando mais repertório. Hoje é diferente. Hoje eu consigo falar do cenário macroeconômico, com propriedade, entendendo qual é o impacto disso no business. Consigo te falar né, minhas percepções sobre o Trump e o que ele foi fazer na Venezuela. Então, assim, isso é muito mais rico. E aí você vai ter gente que quer conversar com você sobre isso, e você vai aprender mais, e você vai trocar mais, e você vai ter a chance de contribuir com alguém também. Então, eu acho isso muito legal. E nessas decisões de alto impacto, nessas grandes decisões, assim, você tem alguma coisa que é inegociável para você? Tenho. A forma como você trata as pessoas. Especialmente quando eu fiz muito turnaround. Muitos movimentos de muitas pessoas sendo desligadas. O que as techs fizeram, muitas delas, né? De fazer layoff, em que você bota as pessoas numa videocall e desliga todo mundo em 5 minutos, isso para mim é inconcebível. Assim, você pode tomar... E eu tô falando de gente porque isso é uma decisão muito difícil. Sim. Você desligar 10% do seu quadro é muito difícil. E não só pelas pessoas, mas pelo que saem, mas também pelas pessoas que ficam. Claro. Pelo impacto que você traz para o negócio. Se o teu time não era inchado, cara, você vai fazer as pessoas ou trabalharem mais ou você vai ter que melhorar os processos. Então, assim, você tem um impacto imenso. E aí, cara, se a forma foi ruim, se vazou, por exemplo, graças a Deus, acho que a gente sempre fez com tanto cuidado, nunca vazou. Eu lembro quando eu trabalhava na Kraft, e posso contar isso porque, enfim, acabou ficando aberto depois, hoje Mondelez, né? A Kraft comprou a Cadbury. Por uma questão de compliance, a forma como a Cadbury estava estruturada no seu time de vendas não fazia sentido para a Kraft. E a gente, por uma questão de compliance, precisava alterar. Alterar significava mandar todo o time comercial embora. Eu estou falando de mais de 1.000 pessoas. E eu estou falando de mandar embora um cara
que estava na organização há 20 anos, que ele nem se considerava da Cadbury, ele se considerava da Adams. Ele passou a história dele ali, ele passou a vida dele ali, ele construiu, ele educou os filhos dele ali. Ele tinha amor pela marca. Ele falava da empresa com o olho brilhando, sabe? Ele era o asset que eu comprei quando eu comprei a Cadbury. E aí eu vou mandar esse cara embora? Significa que eu tô jogando milhões embora. Claro. Então o que a gente fez? A gente fez um processo de negociação com os distribuidores, porque eles trabalhavam dentro dos distribuidores, em que eu demitiria esses caras num dia e eles seriam contratados pelo distribuidor no outro, tá? Só que quando a gente faz um movimento desse, o distribuidor não tem dinheiro, né? Para pagar o que uma empresa do tamanho da Cadbury tem. Então você precisa fazer uma puta negociação comercial com ele primeiro, você precisa resolver como é que ele vai ter a política dele de benefícios, o que você vai fazer para esse distribuidor conseguir absorver o teu vendedor e manter o que ele já tinha. Isso é bem difícil. E a gente fez uma baita negociação com todos os distribuidores. Você não vazar isso foi muito difícil. Você não vazar para os heads comerciais. E aí eu tenho o Henrique Machado, que é um cara incrível, que era o diretor de vendas na época da Cadbury e que fez cuidava de varejo, e que fez todo esse movimento, que liderou esse movimento do ponto de vista comercial, de sentar com os distribuidores. E a própria organização que a gente fez, do jurídico, de RH, de manter todo mundo, como é que você ia orientar, sistema, assim, tinha muita coisa envolvida dentro desse processo. Cara, a gente mandou eles embora num dia, eles foram todos contratados no outro. Tem uma coisa que eu achei muito legal, assim, a gente pensou, esse cara, a vanzinha dele, porque é o Vancelli, né, ele vendia numa vanzinha, esse é o meio de transporte dele. Sim. Como é que ele volta para casa? A gente pagou o táxi. É um respeito que eu vi poucas empresas terem. E aí, no dia seguinte, ele foi contratado pelo distribuidor. Todos eles aceitaram. Todos aceitaram. Eu tinha uma chance imensa de, naquele momento, perdê-lo para a concorrência. Por que ele vai ficar comigo? Se ele pode ir para a concorrência. Se ele vai ganhar melhor, se ele vai ser, né, se vai estar na Nestlé, se ele não vai estar no distribuidor pequeno. Sim. Mas ele decidiu ficar. E isso me mostra que a gente fez o processo bem feito. Então, eu acho que decisões de grande impacto, elas precisam ser muito bem estruturadas. E você precisa pensar no como você vai fazer isso. Porque isso importa muito. Claro. E eu acho que isso é o que me pega. Assim, se você me disser, vem pra cá, você pode tomar as decisões difíceis, mas eu perceber que você não tem cuidado com gente, ou que você não tá olhando pro longo prazo, também isso me incomoda. Assim, gente que só olha pro curto prazo. Não dá. Pensa no futuro, sabe? Por exemplo, eu vou fazer M&A. E aí eu reduzo o meu time. Não faz sentido. Você não quer fazer M&A? Você não vai trazer outras pessoas que vão precisar de mais suporte e aí você vai reduzir antes de fazer o M&A? Não faz mais sentido você fazer o M&A primeiro, aí você vê como é que é o time dessa pessoa, aí você traz, aí você precisar enxugar, você enxuga. Mas assim, você vai tomar a decisão antes? Então, eu acho que essas leituras de longo prazo, elas são fundamentais. Até isso que você falou, de você ter um plano a longo prazo, mexe muito com a motivação do colaborador. As pessoas precisam saber para onde elas estão indo. E as pessoas precisam saber para onde o negócio está indo. É você antecipar, às vezes, um problema, né, Michele? Porque a gente... E a função do líder fazer isso. Exato. É a função do líder. As pessoas saberem para onde a gente está indo, o que a gente quer e o como a gente vai fazer para chegar lá, é papel do líder. Quando eu cheguei no México, a gente rodou um CSAT, uma pesquisa de satisfação, e eu tinha 46% de detrator. Veja só, eu tinha 5 mil clientes. Desses 5 mil clientes, 99% me ligava todos os meses. Ou seja, todos. E desses, 46%, metade desses clientes, diziam que eu era ruim. Bicho, pensa comigo, 50% dos teus clientes dizem que você é ruim. Fecha, porque teu negócio deu errado. Exato. Vai fazer outra coisa, você não é bom nisso. E aí, quando eu olhei para isso, eu falei, pessoal, vamos lá. Qual é a nossa visão?
a gente vai criar a nossa visão aqui. A gente vai ser o melhor nesse mercado. Mitch, você tá louca. A gente nunca vai chegar lá, a gente vai. Mas vamos desenhar como a gente vai chegar lá. Então a gente vai ter sistema, não dá mais para resolver pedido por Slack. A gente tem um SAP e todo mundo vai começar a usar. Então vamos criar a cultura disso. A gente vai ter um time de treinamento que de fato entrega. Não dá para eu ter treinamento botando todo mundo dentro de uma sala escura durante um mês e esperar que as pessoas aprendam alguma coisa. Com alguém falando inglês lá dos Estados Unidos dando um treinamento aqui super técnico. A gente vai criar um QA, né, uma célula de qualidade de atendimento que efetivamente monitore aquilo que está sendo treinado. A gente vai olhar um WFM, um Workforce Management, que entenda que são gente que não dá para você ter essas folgas e esses horários loucos que as pessoas têm aqui. A gente vai olhar para o RH e vai falar assim, cara, qual é a remuneração variável dessas pessoas? Será que eu tô remunerando por aquilo que eu preciso entregar? Você vai olhar, você vai fazer uma survey com as pessoas para entender como é que elas se sentem. E aí, olha que engraçado. Quando eu fiz a pesquisa de clima, eu também tinha 50% de pessoas insatisfeitas. Você não dá o que você não tem. Você não dá o que você não recebe. Como é que eu peço para você entregar a experiência para o meu cliente se a sua experiência como colaborador aqui é péssima? Se você não sabe se você tem emprego amanhã, se você não sabe se sua remuneração vai chegar no dia ou não. E aí eu peço para você ser legal com o meu cliente? Com o nosso cliente? Você não vai ser nunca. Então, e aí sabe o que é mais legal? 7 meses depois, a gente tinha um CSAT de 95% de satisfação. Depois de um ano, a gente foi reconhecido como o melhor time de SMB, o melhor time de suporte para SMB nos Estados Unidos, pela G2. Porra, puta reconhecimento. Baita resultado, sim. Mas, cara, árduo trabalho. E quando você entra numa empresa, eu acho que mais no final do ano passado, assim, eu comecei a pensar mais sobre cultura dentro de empresa. Legal. A satisfação não só do cliente, né? Que é isso que você falou, né? Mas também dos colaboradores que trabalham com você. E qual que é o impacto direto que você vê de ter uma cultura forte entre os colaboradores? E você já acabou dando esse exemplo na prática, né? Mas eu queria que você desse mais exemplos nesse sentido. Você sabe que cultura, para mim, é aquilo que você não precisa escrever no PowerPoint. É aquilo que você chega e sente. Eu lembro quando eu cheguei na Medley, eu adorava trabalhar lá. Assim. Eu adorava trabalhar na Medley porque o clima era muito bom. Porque a gente entrava na sala e a gente estava lá para discutir o negócio. E a gente saía de lá, cara, a gente brigava aqui, ó. E saía de lá e ia todo mundo beber junto. Então isso era muito bom, porque você percebia que as pessoas estavam lá pelo bem da organização. Porque elas entendiam que o trabalho de todo mundo traria o sucesso da empresa, que traria o sucesso nosso. A gente sempre fala do sangue verde, assim. É muito louco, porque as pessoas que passaram pela Medley durante um certo tempo, todas elas são muito apaixonadas pela empresa por causa disso. Porque eu acho que tinha essa coisa de um trabalho muito colaborativo e de você entender que as pessoas estavam ali pelo mesmo motivo. Tava todo mundo no mesmo barco. Mas você acha que a cultura ela vem de cima para baixo? Eu acho que a cultura vem de cima para baixo, mas eu acho que a cultura é o que você vive no seu dia a dia. Mais do lado ali, né? Com as pessoas que você divide o dia a dia? É o exemplo que você dá. Boa, exemplo. Wilson Borges, um dos caras mais sensacionais que eu conheço, foi presidente da Medley e tal. O Wilson sabia o nome de todo mundo na fábrica. Eu tomei um susto, porque eu cheguei, ele me entrevistou, a headhunter que falou para mim que ele ia me entrevistar, falou assim, eu tinha ido para lá para cuidar do go-to-market, para fazer o turnaround da Medley. A headhunter que me entrevistou falou assim, você vai ter 15 minutos com ele, afinal de contas é o CEO. Ele ficou quase 2 horas comigo. Ele quis saber tudo sobre mim. E ele me contou da vida dele. Me contou da carreira dele no futebol, como foi. Foi muito legal. Beleza. Então, ele sabia que eu tinha uma irmã que tinha acabado de vir de Curitiba morar comigo em São Paulo e que eu ia mudar para Campinas por causa da empresa e tal. E aí, ele entrou na minha sala, eu tinha uma sala do projeto, eu tinha uma semana de empresa. E ele entrou e falou assim, como você tá? E eu, executiva, levantei, fui lá no quadro e falei para ele, deixa eu te mostrar os nossos resultados e o que estamos fazendo, né? Eu tinha um quadro de gestão à vista e tal. E aí, eu fui mostrar para ele, ele falou assim, não. Eu perguntei como você tá. Como tá sua irmã? Ela ficou bem? Como foi essa vinda para você? Em que bairro você tá morando? Você já achou um bairro legal aqui? Como tá sendo a sua adaptação?
Cara, ele me desmontou, eu não conseguia nem responder. Eu não estava preparada para aquilo. Você não esperava isso dele, né? Presidente que vai entrar na minha sala para no momento que a gente estava com a empresa quebrada financeiramente, precisando fazer um turnaround, ele me contratou para fazer isso e aí ele entra lá e pergunta como eu tô? Não estava preparada. Então, eu acho que sim, a liderança ela vem do exemplo, né? E é o exemplo e é o que você vive no dia a dia que a gente chama de cultura. E você sabe que foi muito legal? Porque lá tinha um diretor de RH, o Guilherme Ramos, um cara incrível também, que eu sentei, puxei ele um dia, eu e os meus valores, né? Eu vinha de uma empresa em que os valores estavam todos escritos nas paredes das salas de reunião e tal. E eu achava esquisito a gente não ter os valores escritos em lugar nenhum. Eu chamei o Gui e falei assim, Gui, conta aqui uma coisa, onde estão os nossos valores, né? Eu não tô vendo eles aqui escritos e tal lugar. Ele falou, quais você acha que são os nossos valores? E eu falei lá. E ele falou pra mim, você vê? A gente nem precisa escrever. Caramba. Sensacional, né? Sensacional. E, por exemplo, eu cheguei na Yugo e um dos nossos valores é agir com colaboração. Ninguém precisava me dizer isso. É muito claro, é evidente. Você sente isso já? Porra, em 3 dias. Ninguém precisa me contar. Eu já sei que é um time muito colaborativo. É evidente. Ah, mas tem os fora da curva. Eu lembro que uma vez também, falando de uma pessoa que foi um péssimo líder que eu tive na vida, e eu tava contando pra uma outra pessoa e falei assim, porque que era da empresa também, e eu falando, puta, mas, né, saí, aquele cara nada a ver, puta, eu adorava a empresa e esse cara não tem nada a ver. E aí essa pessoa olhou pra mim e falou, fica tranquila, ele vai ser expurgado. E ele foi, 1 ano depois ele não tava mais lá. Porque a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Isso é um fato. Não é só uma frase, né? Ela é verdade. Não adianta nada você montar um cenário bonito. Não adiantaria nada no México eu falar sobre vamos ser o melhor dentro de experiência do cliente se eu tivesse deixado a experiência do meu colaborador sendo tão ruim quanto era. Claro. Então, assim, não tem mudança significativa se você não dá exemplo e se você não vive o que você está falando. A cultura é fundamental. Você falou de experiência do cliente. Eu acho que é até um assunto que a gente tocou pouco aqui, que é falar sobre marca, né? O que você acha que mais corrompe e destrói uma marca? É uma promessa grande demais ou uma entrega inconsistente que o cliente está zero feliz com o que ele tem? Pô, que legal essa pergunta. Eu acho que a gente corrói a marca de tantas formas, especialmente quando a gente não entende a dor do cliente. E aí a gente vai prometer o que ele não precisa, a gente vai prometer o que ele não... e a gente não vai entregar, ou a gente vai prometer e quando a gente entregar ele vai achar uma porcaria, ou ele vai reclamar 1, 2 e na terceira vez ele vai te deixar. Eu acho a experiência do cliente algo tão fundamental e que a gente ainda no Brasil fala muito pouco disso. Eu vejo muito... Eu tava nessa conversa... Eu cuido também de experiência do cliente na Yugo agora. E estava nessa conversa com a pessoa responsável pela área, né? Eu estava dizendo para ela... Eu vejo a experiência do cliente muito como call center. Aqui hoje no Brasil ainda. Fala mais sobre isso. É um atendimento. Experiência do cliente é... você liga, eu resolvo ou não resolvo o seu problema, eu te transfiro ou não te transfiro. É isso. Eu quero desligar o mais rápido possível... Você bota um CSAT no final, eu nem quero responder, porque a ligação foi péssima, você não resolveu nada do que eu queria, eu desligo. Me aconteceu hoje. Preciso cancelar um plano de saúde. Cara, a experiência foi péssima. Ela falou pra mim, você liga nesse número de novo, mas você aperta tais e tais opções. Cara, por que caralho, desculpa a palavra, mas você mesma não me transfere? Por que eu preciso ligar de novo? E aí, no final, ela olha pra mim, né, e vira pra mim e fala, me avalia, por favor. Cara, não, nem vou perder o tempo de te avaliar. Mas você percebe como isso é pior ainda? Porque, veja, se eu tivesse avaliado mal e alguém tivesse feito alguma coisa com isso, eu estaria dando mais uma chance. De novo, feedback's a gift. Se eu nem te dou a chance se eu nem te dou a chance de dizer pra você que o que você fez foi muito ruim, cara, já era. Acabou a minha relação com a marca. Quais são as marcas hoje que você fala, puta, deles eu vou comprar no matter what? Tem algumas. São poucas, mas tem algumas. Mas são poucas. São poucas.
na maioria delas, você vai pegar o concorrente que tiver mais barato. Sim. O que te atender melhor. Você volta num lugar porque o atendimento foi bom. Eu tinha um restaurante... Eu ia falar sobre restaurante, Eu sou muito exigente. Descobri isso pela minha família esses dias. De primeiro do ano, estamos sentados lá, família comendo e tal. A minha irmã vira pro meu cunhado e falou assim, puta, sabe aquela cafeteria? Fui com a Mi. Cara, ela amou. Ela falou bem do atendimento. Todo mundo, como? Ela falou bem? A gente precisa voltar lá, porque ela foi até falar com o dono, porque ela achou o atendimento máximo. Mas eu fiquei chocada com a reação da minha família. Das pessoas ficarem impressionadas de eu ter achado o atendimento bom. Falei, gente, mas, Shelly, você troca o prato em todo o restaurante. Você reclama de todos os restaurantes. Você pede pra falar com o garçom. Você pede pra falar com o gerente. Assim, você é chata pra caramba. Eu falei, nossa, gente, nem sabia que eu era tão chata assim. Eu falei, mas veja, eu sempre cuidei de experiência do cliente e tal. Bom, no México... É inconsciente, né? É total, você faz sem perceber. No México tinha um restaurante que eu gostava muito, o Lago Alto, que ficava próximo da minha casa, no Chapultepec. Então, era um parque que eu gostava de andar e aí aproveitava e ia comer lá. Primeira vez que eu fui super mal atendida. E eu falei, cara, eu nunca mais volto nesse lugar. Qual cidade que você morou lá? Eu morava na Cidade do México. Tá. Eu falei, eu nunca mais volto aqui. Restaurante péssimo. Aí um outro dia no parque, tipo, eu não tinha muito o que fazer, porque era o único restaurante, eu tava morrendo de fome. Eu falei, ai, foda-se, vou ter que entrar aqui de novo. E aí eu fui. Um restaurante super bacana, super bonito e tal. E aí eu entrei e eu fui atendida pelo Emílio. Você lembra até o nome dele? O quê? Eu tenho ele no meu WhatsApp. Ele me manda Feliz Ano Novo, Feliz Natal, assim. Mandei foto da bebê quando ela nasceu. O Emílio me conquistou. O Emílio me tratou super bem. O Emílio sabe o que eu gosto, como eu gosto, o que eu como, quais são os vinhos que eu tomo. Toda vez que eu ia, ele sabe que eu sou uma fã de vinho, então ele trazia vários para eu provar. Ele me dizia qual tinha chegado novo, não sei o quê. Quando ele me via sozinha, né, porque meu ex-marido, tipo, ficava entre o Brasil e o México, quando ele via que eu tava sozinha, ele vinha e me dava uma sobremesa adicional, sem me cobrar, e falava pra mim, leva pra você comer mais tarde em casa, porque ele olhava e sabia, cara, não tinha família, tinha poucos amigos, não foi uma vida fácil. E ele me dava. Então, assim, e eu fui chamar um dia o gerente do restaurante e falei pra ele, eu quero te fazer um elogio formal ao Emílio e quero te dizer que eu só venho nesse restaurante por causa dele. Sendo bem sincera, qual é a nota pra comida do restaurante? Uns 8. 8? Ah, tá alta. Não pra mim. Não? Não. Tem que ser 10. Tem que ser 10. Mas eu voltava lá com muita frequência. Porque o Emílio era 10. O Emílio era 11. E aí ele compensava a comida. Que legal. Eu tive no Rio de Janeiro, fiquei uma semana agora nas férias. E eu sou um pouco exigente com atendimento também. E o tempo que eu fiquei lá, eu já tinha ido outras vezes pro Rio, mas nessa semana eu comecei a dar mais valor pro atendimento que a gente tem em São Paulo, assim. Total. São Paulo é referência. Aí até brinquei com um amigo meu que mora lá, eu falei, cara, acho que se a gente pudesse montar, assim, uma praia perfeita, né? Que a gente tava falando de praia, de orla, tal. Eu falei, cara, a praia de não sei aonde, a orla de Copacabana e tal. Eu falei pra ele, cara, e o atendimento de São Paulo? Aí a gente começou a dar risada, assim, falou, meu, é verdade, cara, porque São Paulo cara, um atendimento... Coloca no outro padrão. Não, né? em outro padrão. E aí você tem essa expectativa em todos os lugares. Exatamente. Mas eu vou te contar uma outra história. Quando eu fui pro México, eu tinha casado... Voltei, e aí eu fiquei alguns dias fora, né? Tinha casado, só a festa de casamento tinha sido depois. E aí eu voltei pro México, tinha uns dias que eu tava sem usar a internet, a minha internet tinha caído. Eu comecei a ligar na Telmex, que é a operadora de celular lá, de telefonia lá. Eu levei 20 dias para ser atendida. 20 dias eu fiquei sem internet. Nesses 20 dias, a gente tinha um grupo de... Brasileiro lá, tem muita comunidade brasileira, né? Tinha um grupo de mulheres brasileiras incríveis, as brazucas. E aí eu no grupo, gente, pelo amor de Deus, como assim? Eu tô sem telefone há 5 dias, eu tô sem telefone há 10 dias. Mitch, desce, chama um cara na rua, um técnico na rua, e leva ele pra tua casa, paga, e pede pra ele arrumar. Pago por fora, assim, pra ele. Eu falei, vocês estão de sacanagem. Eu falei, vocês não podem tá falando sério. Gente, assim, vamos lá. Eu tô ligando, é uma empresa grande, comprou a Claro, tipo assim, veja. Bom, fiquei 20 dias sem internet. Aí eu chamei um gerente sênior meu,
trabalha com experiência. Eu falei assim, viu, eu acho que eu tô com alguma barrier language aqui. Eu acho que é um problema meu. E ele falou, Mitch, você não tem nenhuma barrier language, assim, seu espanhol é perfeito. Eu falei, cara, mas não é possível. Faz 20 dias que eu tô sem internet. E ele olhou pra mim e falou assim, mas qual a sua expectativa? Tipo, qual é a minha expectativa? Como assim, qual é a minha expectativa? Que isso tivesse resolvido em no máximo 24 horas. Exato. E aí me caiu uma ficha muito importante. Cara, eles não tinham a menor ideia do que era experiência. E experiência para eles era completamente diferente do que era experiência para mim, brasileira, e ainda mais diferente do que era para um americano. Pensa o seguinte, você vai num restaurante, chega a conta, a maquininha tá lá para você pagar. A maquininha não funciona. O que você faz aqui no Brasil? E você, Lucas? Você vai falar pro cara, porra, cara, não tá funcionando, que chato e tal. Ó, faz o seguinte, eu passo aqui amanhã. Eu passo aqui sempre pra almoçar, eu passo aqui amanhã, eu pago amanhã e tal. A gente tem um Pix, né? Mas lá não tem. Então, posso passar amanhã? Beleza, passo amanhã. O americano, se eu chego com o negócio e não funciona, ele vai olhar pra você e falar assim, isso é um problema do tipo seu. Se a sua máquina não funciona, é um problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Até logo. E eu vou levantar e vou embora. E aí o meu cliente, dono do restaurante, ficou sem receber. E sabe o que é pior? O meu time de suporte acha que tá tudo bem ele ficar sem atendimento por 20 dias. Que loucura, né? É o que você falou, de conhecer também a dor do seu cliente. Por exemplo, a expectativa dele, qual que é? Exato. O que dói nele, né? Exato. E eu acho que é essa a pergunta que a gente não faz. Eu vou te dar um outro exemplo. Quando eu estava na Uber, eu trabalhei na Uber Eats, né? A Uber Eats já tinha saído do Brasil, eu era head da América Latina, enfim, meu headquarter ficava no México, cuidava de Merchant Operations lá. E aí, eu comecei a perguntar pro meu time quando eu cheguei, eu gosto muito de fazer integração com todo mundo e tal, tinha um time de umas 45 pessoas. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas, tá, mas quantas vezes você foi no cliente? O que o cliente te falou sobre tal tema? Ninguém nunca tinha ido. Eu fazia onboarding de cliente sem nunca ter ido ao cliente. Você percebe? Como é que eu faço o onboarding de alguém que eu não sei o que essa pessoa efetivamente precisa? O que eu vou desenhar é o que eu acho que você precisa. Mas eu nunca tive um restaurante. É igual você ir numa consulta, o cara não sabe se você tá com dor de cabeça, se você tá com problema, enfim. E te dá uma aspirina. E pronto. É isso. E aí, eu falei, bom, então a gente vai fazer um team building, levei todo o time pro México, tinha gente do Brasil também e tal, fomos todo mundo pra lá, e eu falei, bom, agora um dos dias a gente vai sair e vamos escutar o nosso cliente. Vamos saber o que tá acontecendo. Lucas, foi tão legal, porque assim, quando a gente voltou, o time tinha tanta ideia, tanta coisa melhorou da experiência do cliente, simplesmente porque o meu time, que era um time que fazia onboarding, que fazia growth, que fazia pricing, foi entender qual era a dor do cliente. E aí ele voltou e falou, puta, tem muita coisa que a gente está fazendo aqui que não tá certa. Então, eu acho que ouvir o cliente te abre um leque imenso e te coloca à frente de outras empresas. Mas... E assim, e é tão louco, né? Porque pra mim parece tão óbvio, parece tão começo. Quando eu trabalhava na Whirlpool também, olha, eu tô falando muito da Whirlpool hoje, o início da minha carreira, né? Eu fui ter um café com o presidente, Drummond na época, e... É a concorrente da Brastemp? Não, é a dona da Brastemp. É a dona da Brastemp. Da Brastemp e da Consul. É que o nome nos Estados Unidos é Whirlpool. Aqui no Brasil é Brastemp Consul. É que eu morei em Rio Claro. Eu fiz faculdade lá. Nossa, demais. E aí eu tinha alguns conhecidos, assim, que trabalhavam na fábrica. Ai, que legal. Não, super legal. Rio Claro é muito massa. E a cidade respira um pouco cerâmica e um pouco... E a Brastemp. Exatamente isso. E aí, entrei na sala do Drummond um dia, desse café com o presidente, não sei o quê, e ele começou a falar que cliente era importante. Eu falei, é mesmo? Cliente é importante? Qual que é o nosso IRC? Que é o Índice de Reclamação do Consumidor. E ele... Falei, cara, se você não controla, como é que você diz que é importante? Ele falou, você tem razão. E aí ele pediu para a secretária dele botar um quadrinho do lado da sala dele e todos os dias ela ligava para o time de serviços, perguntava qual era o IRC e colocava na lousa. E aí todas as pessoas que entravam na sala dele, ele perguntava, qual é o IRC de hoje? E aí a pessoa não sabia dizer, então volta, olha e entra de novo. Agora vamos conversar.
Sensacional! Sensacional, primeiro, porque ele escutou. Segundo, porque ele tomou uma ação. E terceiro, porque ele colocou o cliente, de fato, aonde ele tem que estar. Então, acho que isso é super importante. Demais, demais. Acho que a gente falou muito sobre a experiência do cliente, falou sobre pessoas, que para mim é talvez a coisa mais importante aqui que eu tô levando no nosso papo. Mas eu queria entrar, a gente falou já no começo, mas acho que agora chegou o momento de a gente se aprofundar mais nesse assunto, que é falar um pouco sobre o período que você tirou aí da maternidade, se foi uma decisão, como que você primeiro se planejou / se programou para esse período e como que foi o período pós e como está sendo também para você agora, que eu acho que muitas pessoas também que vão ouvir, assistir a gente possam passar por esse problema também. Posso dar um passo para trás? Claro. Eu vou te contar da Michelle antes da gravidez. Eu sempre quis ser mãe. Eu sempre tive muita clareza que eu queria casar, ter uma família, ter um filho, uma filha e tal. Mas eu sempre foquei na minha carreira. Minha carreira sempre esteve em primeiro lugar. Acho que é por isso que eu casei tarde, né? Tinha 40 anos e tal, porque eu queria muito crescer na minha carreira. Eu achava que era onde eu podia entregar mais, onde eu tinha dava mais impacto, sabe? Eu lembro, e isso é engraçado, né? Como os nossos pais e o que eles dizem tem uma influência tão grande na nossa vida. Quando eu era pequena, meu pai falava assim, eu tô investindo em você. Então, eu fiz curso de tudo que você puder imaginar. De línguas, de dança, de culinária, sei lá, judô. Ele me botava em tudo. Caligrafia. Letra é péssima, não adiantou. E ele dizia assim, eu te coloco em tudo isso e eu invisto em você. Não é para você casar e ter filho. Porque se eu estivesse fazendo isso só para você casar e ter filho, eu estaria jogando dinheiro fora. Meu investimento em você é para que você devolva para o mundo o que você está recebendo. Legal. Então, eu sempre tive isso na cabeça, assim. Tinha uma frase dele que era, se você não vive para servir, você não serve para viver. Isso sempre me acompanhou. Me acompanha, né? Ele brincava comigo, falava que eu era defensora dos pobres e oprimidos. Eu acho que eu ainda sou, de outra forma. E quando... Enfim, a minha carreira foi indo e eu sempre achei que eu tinha muita influência e muito impacto fazendo o que eu fazia, então isso era muito importante. Mas tinha um outro lado, e a gente estava conversando isso antes do nosso papo gravado aqui, que é o lado de ser mulher. E eu sempre fui uma mulher com um tanto de sorte. Por quê? Porque eu tive a sorte de ter tido gestores, homens, que estavam, como eu falei, estavam em outro momento de carreira e que me ajudaram muito a me desenvolver. E que não me obrigaram a ser quem eu não era. Pelo contrário, eles respeitaram esse meu processo. Eles me deixaram ser. Eles me deixaram fazer. Você é agressiva? Sou, mas eu tenho um pouco disso da minha casa. Né? Eu tenho um pouco disso do que meu pai me ensinou a ser. Não tem... o ambiente te tornou assim? Me tornou depois. Até ali, não. E até ali não, porque eu acho que eu tive essa oportunidade de ter tido pessoas que queriam o meu desenvolvimento e que me ajudaram nesse processo. No paralelo, eu lembro um dia em que eu estava numa palestra da Cris Junqueira, ela é muito maravilhosa, né, da SAP e tal, e não, da Cris Junqueira não, da Cris Palmaca, não da Cris Palmaca, da SAP. E ela tem 2 irmãos e ela foi criada num ambiente em que não tinha muito gênero, eles eram tratados da mesma forma. Mas ela foi falar sobre o impacto de ser mulher, né, numa empresa de tecnologia e não sei o quê. E aí uma mulher na plateia levantou a mão e falou assim, cara, como você fez para chegar onde você chegou sendo mulher? Baita pergunta. Acabou o evento, eu estava conversando com a organizadora do evento, eu falei, cara, que nada a ver essa pergunta. Ela falou, por quê? Eu falei assim, nada a ver, porque assim, a pergunta é como você chegou, onde você chegou. Sim. Não importa se ela é mulher, se ela é homem, se ela é trans, não importa. E aí ela falou, você acha que não importa? Porque você entra numa sala de reunião e todo mundo te escuta. Porque você, quando o presidente para, e era assim mesmo, se eu começava a falar e o Pius parava e pegava o celular, eu parava de falar. Se eu tava falando e ele pegava o celular, eu parava de falar. E aí ele olhava pra mim, eu tô endereçando o que você tá falando, porque daí ele já sabia.
Mas eu parava no começo e eu dizia, viu, não vou ficar aqui falando sozinha. Se você não vai escutar, eu também não vou falar. Ah, não, pode continuar. Não, pode continuar não. Você tá aqui ou não tá. E eu faço isso com todas as pessoas. Se você tiver numa reunião comigo e eu perceber que você desviou, eu vou falar pra você, Lucas, cara, de repente esse não é um bom momento, você tem outra coisa pra fazer, tá tranquilo, vamos remarcar? Você tá comigo ou você não tá. Porque eu não vou perder meu tempo com você. Se você não vai, tá aqui comigo. Sim. E aí ela falou pra mim, você acha que todo mundo tem essa coragem? Você acha que isso acontece com todas as mulheres? Ela falou, Michelle, é o oposto. As mulheres entram na sala e os homens abrem o computador, pegam no celular e elas ficam lá falando sozinha. Eu achei aquilo um absurdo, assim. Mas eu não entendia bem. Mas porque você não tinha vivenciado isso? Porque eu não tinha vivido. Porque eu não tinha tido essa experiência ainda. Eu tenho uma amiga que é uma super feminista, uma cientista social incrível, que é a Denilde Rostacker, e ela sempre me falou do meu papel e do meu lugar de fala como líder e como mulher e como eu tinha que puxar esse tema. E eu olhava pra ela e falava, ai, mimimi. Eu falava. Até o dia que eu entrei numa empresa, que eu fazia parte do board e que eu fui tratada exatamente como as mulheres eram. Só que eu não tive culhão e não consegui. Porque eram só homens e eram muitos homens. Mais idade, num ambiente muito hostil. E eu fiquei falando sozinha. E eu olhei para aquilo e falei, cara, o que aconteceu? E aí eu entendi o machismo das empresas. E aí eu entendi o lugar que as mulheres estavam. E o meu papel de tentar sair daquilo. Só que num primeiro momento, e acho que eu comentei isso antes, eu fiz uma coisa que não era adequada ou alinhada com os meus valores. Eu agi como um homem agressivo. E eu comecei a falar muito palavrão, não naquela reunião em si, mas durante o processo. E eu comecei a agir de uma forma que eu não me orgulho. E que eu olho para trás e penso, cara, dei o exemplo errado para as pessoas que estavam lá. Não era assim que eu devia ter agido. E me fez muito mal. Porque quando a forma como você age, né, para fora, a máscara que você usa, ela é tão descolada da tua realidade, cara, isso te fere. E chegou no ponto que eu falei, isso aqui não dá pra mim, eu vou embora. Não é sustentável também, né? Não é sustentável nem pra você, nem pro seu time, nem pra ninguém. Beleza, eu saí de lá, passou o tempo, depois veio o México é um país super machista. E eu achei que eu não fosse sentir isso, porque eu tinha tido experiências na DSM, na Uber, de trabalhar com o México, mas com um mexicano que era muito... trabalhava em multinacional, então, assim, ele era muito educado dentro de um outro contexto. Então, eu não sentia. Será que era outro mercado também? Não. Não? Não. Tem a ver com você trabalhar com o mexicano que foi mais escolarizado, que foi mais preparado, que viveu com outros ambientes, que escutou sobre viés inconsciente, valor e gênero nas empresas onde ele passou. E, de repente, eu fui trabalhar com o público que era o mexicano raiz. Super preconceituoso, super machista. Lucas, eu tinha gente sênior, que reportava pra mim, o cara entrava numa reunião assim, ó, eu e você, e ele fazia a reunião inteira olhando pra lá. Ele não olhava pra mim. Eu perguntava pra ele e ele respondia olhando pra lá. Eu tive casos que eu brincava, né? Eu falava que a Starbucks era meu second office, porque tava todo mundo lá. E eu marcava a reunião, eu era diretora, né, do negócio. As pessoas não apareciam. Aí eu descia com o meu computador, abria. Depois comecei a levar na boa, eles também. Eles já pediam um matcha pra mim antes de eu chegar. Porque eles sabiam que eu ia descer. Que é assim, caras, a gente tem um horário. E aí? Vocês não vão aparecer, meu horário é curto. Então eu vou sentar aqui com vocês e vamos falar junto. Mas assim, o tema do machismo que eu senti lá, eu tive que ir quebrando. Eu tive um par que chegou a falar... para uma menina da operação, ele falou assim, nem adianta você se candidatar para a próxima cadeira. Você nunca vai passar, você é mulher. Oi? Direto, assim. Eu era par dele e sou mulher. Como você fala uma merda dessa? Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que é só quando você sente na tua pele, infelizmente, que você entende. E aí, beleza, o tempo passou, eu sempre quis ser mãe, eu tinha casado... Engravidar ia ser difícil, naturalmente. Eu fui fazer uma FIV, uma fertilização in vitro.
E eu dei muita sorte, porque, assim, graças a Deus, deu certo na primeira vez. A maior parte das minhas amigas que passaram pelo processo fizeram muitas vezes. É um processo doloroso, é um processo difícil. E aí eu fiz, deu certo, graças a Deus. E a Manu ia nascer. Nasceu em janeiro do ano passado. E eu falei, cara, não dá pra ficar no México sozinha. Meu ex-marido ficava entre Brasil e México, eu não tinha família, eu não tinha suporte, não tinha ninguém. Eu vim pro Brasil para tê-la aqui e foi o máximo. Ela é a primeira filha, ela é a primeira neta, ela é a primeira sobrinha, todo mundo apaixonado, louco por ela. Eu falei, não dá para ir embora. Passei a minha licença maternidade aqui e aí decidi, enfim, vou ficar no Brasil e tal. Comecei a ter conversas e aí foi muito legal. Porque ainda quando eu estava grávida já, uns 3, 4 meses, eu querendo, preciso me conectar com o mercado. Primeiro eu conheci a Bitumami, que é um grupo de mães empreendedoras. É incrível também, fundada pela Dani Junco. E depois eu fui entrando em outros ambientes. Eles têm um evento chamado Mãe Summit, que tem muitas mães. Aliás, elas levavam os filhos no evento. Eu achei sensacional. Legal. Mas um evento que eu tive a Arcuri, que estava lá. Eu tinha um monte de gente grande, um monte de gente que está impactando. E era um evento para mulheres e mães. E num primeiro momento, eu, preconceituosa, achava que, evento de mãe, vai falar... Não! Cara, mãe trabalha, mãe entrega. E te digo mais, mãe entrega muito mais do que homem. Mas muito mais. Sabe por quê? Porque antes dela chegar no trabalho... Ela acordou cedo, ela preparou a criança, ela levou pra escola, ela arrumou a lancheira. Resolveu um monte ela de resolveu. coisa, né? Enquanto você só foi pra academia e chegou gostosão pra trabalhar, cara, ela não. Ela fez todo o rolê. Você vai falar, Michele, mas tem pais que são super pais. Tem, é a exceção. É a exceção. A maior parte, quem faz, são as mães. E o cara, quando faz, ainda faz errado e reclamando e chega atrasado no trabalho. E aí ela faz... Aí ela passa o dia inteiro trabalhando e dando o máximo, até porque ela sempre vai ser julgada. Porque vamos lá, vamos ser honestos. Você não olha para a mulher e para o homem da mesma forma. Ela sempre vai ter que entregar mais pra a gente olhar para ela e achar que ela é tão competente quanto aquele homem que entrega menos. Mas a gente não admite. E aí terminou o dia, cara, ela vai sair correndo, porque ela tem que pegar a criança na escola, ela tem que dar comida, ela dá banho, ela põe para dormir, ela checa a lição, ela entende como foi o dia. E às vezes depois ela vai voltar e trabalhar de novo. Então, assim, é um ritmo, é uma vida que hoje eu olho com muita admiração, com muito respeito. Depois de ter passado, tá passando por isso ainda, né? Mas assim, demorou. E é muito maluco isso, né? Porque, por exemplo, eu vejo a minha irmã, que não é mãe, fala um monte de bobagem, cara. Me exige de coisas que eu fico assim, cara, você não tem a menor noção do que você tá falando. Mas é isso. Eu lembro de uma amiga, eu sempre falo isso pra Marcela, que eu falo, cara, coitada de você, bicho. Quando seu filho nasceu, eu aparecia na tua casa 8 horas da noite e dizia, vamos jantar? Não, meu bebê foi dormir, eu quero deitar e dormir agora, sabe? Que sem noção. Falei, como você era, assim, que empatia, né? Você tinha por mim, porque eu tinha mudado de cadeira, eu tava no momento, eu não tinha amigos na cidade, eu queria, eu tinha mudado para Campinas e eu precisava da minha amiga e poder conversar, mas você tinha um bebê pequeno em casa, que falta de noção. E eu sinto isso, assim, as pessoas que não têm filhos, elas vivem elas não estão alinhadas. E hoje eu olho e penso, cara, quando você vai tirar férias, pergunta pra tua par, ou pro teu par, que também tem filho, se ele precisa tirar férias em julho ou em dezembro, porque é o período escolar do filho dele. E dá pra ele a prioridade. Dá pra ele, porque pra você não faz diferença, mas pra ele faz muita. Então, assim, são pequenas coisas, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu não entendia e fui entender depois, você precisa ter sala de lactância nas empresas. Você precisa tirar leite. E nem toda empresa tem. E às vezes a empresa tem, mas a sala tá fechada quando a mulher chega. E aí não dá tempo dela tirar. E aí o peito dela tá explodindo e ela vai ter que sair no meio de uma reunião e você vai ficar puto com ela porque ela saiu. Mas deixa eu te contar, o peito dela tá explodindo de leite e ela precisa sair para tirar. Então, assim, é muito diferente. Não dá pra gente achar mesmo, e hoje eu entendo, que a gente tá no mesmo lugar. E aí, quando eu voltei, você me perguntou como foi esse processo, né? Primeiro, eu me conectei com muitas mulheres, o que foi muito bom.
Nessa conexão... Voltando do México, isso. Voltando do México, depois da Malu Depois nascer. Tá. Ali, já no final 3, 4 meses dela, eu fui me conectando com essas mulheres, fui descobrindo um outro mundo que para mim era novo, de mulheres empreendedoras, de mulheres executivas, de mulheres que tinham que fazer tudo e ainda ser, né, a profissional e não sei o quê. E eu falei, nossa senhora, é outro mundo isso aqui. E aí eu descobri, eu falo que eu fazia escambo, né? Que muitas delas precisavam de coisas que eu sabia oferecer. Eu sou muito boa de planejamento estratégico, modéstia à parte. Eu fiz muito isso na vida, né? Sou mentora de ONGs já tem muito tempo e sempre desenho o planejamento estratégico deles e tal com eles. Então, eu sei fazer isso bem. Sei planejar muito bem marca também. Então, cara, sei olhar teu material institucional, olhar pra você e falar, isso daqui tá muito ruim, você precisa melhorar aqui, aquilo ali dá pra melhorar, isso daqui dá pra fazer, não sei o que, não sei o que. E nesse processo, eu fui descobrindo tanta gente legal nesses grupos, tantas mulheres incríveis, que eu falava pra elas, cara, eu tô precisando disso, por exemplo, minha Nutri, a Marcela, eu falei pra ela falou pra mim, eu vou te ajudar. Eu falei, eu preciso emagrecer. Ela falou, não, eu vou te ajudar. Eu falei, mas não tenho dinheiro pra pagar. Ela, tá tudo bem. Eu falei, mas viu, me manda seu institucional, deixa eu dar uma olhada. Aí eu olhei e falei, tá uma droga, eu vou refazer pra você. Cara, qual é teu plano de mídia? Qual é teu plano de marketing? E aí eu comecei a fazer esse processo. Então, isso começou assim. Virou um movimento de mentoria para mulheres, assim, pela necessidade. Pela necessidade. Né? Virou um escambo aquele negócio ali. E aí nessa, quem viu o meu trabalho naquele momento e achou, cara, essa menina é boa, o que ela tá fazendo é massa, começou a me indicar para as pessoas. Legal. E assim eu conheci a Cris Rego. A Cris tinha vindo da GM, tinha acabado de assumir a Fert Group, que é o maior grupo de reprodução humana do Brasil. E é um grupo que é um private equity da XP, tinha sido comprado, estava num momento difícil, quando ela chegou e tal. E a gente sentou para tomar um café, ela falou, cara, eu preciso de você, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu falei, beleza, eu te faço uma proposta de uma consultoria. E eu comecei a fazer a consultoria com ela. E foi muito bom, porque como consultoria para ela... Eu podia fazer o meu horário, eu podia ter mais liberdade, eu precisava entregar. Então, eu entregava. E, por outro lado, ela pagava o que fazia sentido para mim. Do outro lado, um dia o André Vercelli, ele me ligou, ele foi meu diretor comercial quando eu estava na Mondelez. E ele me ligou e falou assim, a gente está falando da força das redes sociais, né? Ele falou, olha, eu leio todos os seus posts. Eu queria bater um papo com você. Eu falei, lê meus posts, né? Eu escrevo muito sobre go-to-market, sobre liderança. Mais no LinkedIn? O que você ataca mais? LinkedIn. E aí ele falou assim, olha, eu leio tudo que você escreve, acho incrível, eu queria bater um papo com você. E aí ele me contou do que ele faz, ele tem uma consultoria que é a CSV super bacana, eles têm um modelo de quase que um Finance as a Service e uma solução que é o Capex Lite, que é muito legal. Ele falou, mas o que eu percebo é que não adianta eu dar uma solução financeira se eu não tiver um modelo e uma estratégia comercial desenhada, porque daí eu dou uma solução para o cliente dele, mas... ele não consegue aplicar, né? Não é exequível aquilo que eu tô oferecendo. Você não quer vir fazer uma parceria comigo, nos clientes? E assim eu conheci a Tunkers, e assim eu fui conhecendo os clientes dele, e aí a gente começou a fazer parcerias também. Quando eu vi, eu já estava fazendo outra consultoria também. No meio do caminho veio a Guapi, que também foi... a Guapi tem uma história ótima. Até estava lembrando de um outro caso aqui que você me perguntou, que é o seguinte. A Guapi ela é uma indústria de papel e celulose, de reciclagem com papel, perdão. E dentro dessa indústria de reciclagem, ela tem... eles começaram, né? São 2 donos incríveis. E eles começaram a comprar empresas de tecnologia. Porque eles decidiram que eles virariam uma empresa de tecnologia. Mas veja, estou falando de uma indústria de reciclagem que fica lá em Guapimirim, no Rio, e que quer virar aqui em São Paulo uma empresa de tecnologia. Como é que você faz isso, né? Então, enfim, trabalhei com eles na construção de um roadmap, etc. Mas o que eu achei mais legal foi o seguinte, eles têm pessoas que trabalham com eles há milhares de anos, que mal têm o ensino médio. Como é que eles vão virar uma empresa de tecnologia? O que vai acontecer com essas pessoas que estão lá? Então, o que eles fizeram? Porque eles não querem mais que essas pessoas sejam operadores de máquina, mas eles querem que eles usem inteligência para usar tudo isso. Até porque ele deixou a fábrica deles extremamente limpa e tecnológica. E aí eles ofereceram um curso de tech para a empresa inteira. Legal. E eu falei para eles, mas vocês não fizeram um assessment primeiro para saber quem tinha potencial, quem não tinha? Eles falaram, não. Pegaram todo mundo. A gente resolveu dar chance para todo mundo. E quem quiser aproveitar, vai aproveitar. Sabe por quê? Assim a gente está sendo fair. Assim a gente está dando a mesma oportunidade para todo mundo que acreditou na gente lá atrás.
Cara, sensacional. Queria que toda empresa tivesse dinheiro pra fazer um negócio desse, porque eu achei incrível. Tipo, eu já sei que eu vou mudar meu modelo de negócio, mas antes de eu fazer a mudança, eu vou te dar a chance de fazer parte desse modelo. De se adaptar com esse modelo, né? De se adaptar, Sim. de estar junto, de poder participar. Isso é incrível. Então, esse movimento foram aí alguns meses, né? Foram o quê? 9 meses, quase, de consultoria, de estratégia. E aí veio o convite da Yugo, que eu fiquei muito feliz, porque assim, qual é o lado bom e o ruim da consultoria pra mim, né? O lado bom é que eu tenho meu horário, eu Sim. tô mais. Eu posso ficar mais em casa com a Manu, eu consigo vê-la no desenvolvimento dela. Pra mim, isso é super importante. Então, acho que esse período do primeiro ano dela foi muito bom. Mas tem um lado ruim pra mim, eu gosto de estar junto, eu gosto de ver a coisa acontecer. Acho que eu tive a oportunidade na minha carreira de trabalhar com a estratégia, mas com a execução da estratégia, né? De ver o resultado final. Isso pra mim faz muita diferença. Você sentiu um pouco falta, assim, de estar com pessoas dentro desse processo de maternidade? Então, Por isso que você fez esse outro movimento de iniciar em um outro cargo, uma outra empresa? Não foi de estar com pessoas, porque estar com pessoas eu tava, a consultoria me trazia isso. Mas era de ter um time, sabe? De ser responsável de novo por um PNL, de ter um projeto que tem início, meio, fim e que a gente colhe o resultado, sabe? Que você monta a estratégia, mas você implementa a estratégia, você colabora, você celebra com o teu time e você começa de novo e você... Eu gosto, sabe? Isso... Pode ser que um dia eu volte pra consultoria, quando eu estiver mais velha, quando eu estiver mais, sei lá... Ainda mais experiente, Ainda mais né? experiente, que eu puder agregar mais. Sim. Mas uma coisa que foi muito boa da consultoria pra mim é que eu descobri que business é business. E eu gosto de resolver problema. Então, se você sentar aqui comigo e me dizer qual é o seu, eu vou ficar aqui desenhando com você pra gente chegar numa solução. Isso é muito legal. Sim, muito bom. É divertido. Muito bom. Bom, tem muita coisa aqui que eu anotei. De verdade, eu acho que foi o episódio que eu mais anotei coisa aqui, viu? Muita referência que eu vou pesquisar depois. Que legal. De pessoas que eu vou procurar depois no LinkedIn também para me conectar. Vou pontuar aqui algumas coisas que eu achei muito interessante, até pra gente fazer esse fechamento do nosso episódio aqui. Se você quiser também fazer alguns outros comentários em cima desse meu overview aqui. Eu gostei que você falou muito sobre o resultado estar atrelado a pessoas. Que não adianta você ter somente números frios, né? Igual você comentou. Se o relacionamento com as pessoas, com os colaboradores não tá de acordo, né? A gente falou muito sobre decisão, né? Sobre tomar boas decisões. É uma coisa que eu acho que não é para qualquer um. Liderar não é para todo mundo. Acho que você pode falar melhor sobre isso, né? E número 3 de importância aqui de anotação é sobre a experiência do cliente, de estar sempre entendendo primeiro qual que é a dor do meu cliente, o que dói nele, o que incomoda ele, para eu sim oferecer uma solução. Como você falou, business é business. Então, número 1 é você entender a dor do seu cliente para você oferecer uma solução para ele dentro do seu modelo de negócio. Antes da pergunta final, eu quero fazer um ping-pong aqui rápido, com 3 perguntas que eu gostaria que você... Pode pensar o tempo que você quiser em cima delas, mas que seja uma coisa bem específica. Um exemplo bem específico. Tá? Qual foi o trade-off mais difícil que você encarou? Abrir mão da minha carreira internacional, que era tão sonhada, para que a minha filha tivesse pai, mãe, família, todo mundo junto, estrutura e tudo isso. E como que você soube que essa decisão foi a decisão correta? Não preciso pensar. Ela é. A minha família vai vir sempre em primeiro lugar. A minha filha vai vir sempre em primeiro lugar. No matter what. Olhando a sua carreira hoje, olhando todas as decisões que você tomou, o que você faria diferente?
teria sido mais empática com as mulheres. Eu teria tido mais cuidado com as mães. Eu teria me adaptado menos em ambientes tóxicos. Tendo que me moldar ao ambiente, seguindo o padrão do ambiente e deixado de ser quem eu era. Teria tomado a decisão de sair mais cedo. Teria falado menos, escutado mais. Teria tirado conclusões depois de uma leitura maior de contexto. Acho que eu faria muita coisa diferente se eu tivesse Muito bom. 40 anos lá atrás. Muito bom. Gostou do papo? Adorei, que delícia. Desculpa que eu falo muito. Que isso, eu acho que quem tem que agradecer são as pessoas que vão assistir, estão assistindo esse nosso papo aqui. Que legal. Se eu tirei muita coisa boa da nossa conversa aqui, eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas também. Que bom. Você sabe que isso é uma coisa que eu gosto e eu procuro fazer, né? Eu te contei que eu sou mentora de muitas mulheres, assim, de pessoas que estão olhando para a carreira e com outro olhar e tal. Porque eu acho que eu senti muita falta de ter boas referências. Então, eu sinto que é parte do meu papel mesmo, sabe? Como líder. É ajudar as pessoas a se olhar, a se fazer perguntas. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou tomando essa decisão? Estou tomando a outra? Hoje tem a presidente de uma ONG que me mandou uma mensagem. Fiz a aceleração dela já faz uns 3 anos. E ela me escreveu e falou assim, olha, a gente conversou, eu pensei bem, eu acho que eu vou mudar a estratégia, eu vou deixar esse negócio de lado e vou focar no outro. E eu falei, você pode me mandar um áudio me explicando um pouco mais do contexto? Por que você pensou nessa decisão? O que te levou a avaliar de forma que você decidisse que esse negócio aqui, que foi tão importante para você até aqui, você quer abrir mão dele? Então, eu acho que... E ela falou, cara, que bom que eu tenho você. Que bom que você me provoca. É isso. Eu acho que esse é parte do que eu entendo como o meu papel, sabe? A história do se você não vive para servir, você não serve para viver. Sim. É isso. Então, que legal. Obrigada. Muito bom, obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigado pela Adorei. oportunidade. Obrigada. E o tempo também, que eu sei que é bem concorrido. Obrigada. E agradecer também, antes da nossa pergunta final, obviamente, nossa pergunta fixa, eu falo que é uma pergunta fixa aqui do nosso podcast. Deixa a rede social, onde que as pessoas podem te encontrar. Eu sei que você é bastante ativa no LinkedIn, fica à vontade. O espaço é seu. No LinkedIn eu tô como Michele Uema, Michele com 2 L's, E no final. O Ema se escreve U de uva, E de elefante, M de Maria, A de amor. Eu sempre tenho que soletrar. Vai estar aqui na descrição do episódio também, para vocês acompanharem. Isso, e vocês me encontram por lá, vão me ouvir falando sobre liderança, sobre go-to-market, sobre receita, sobre experiência do cliente e muitas coisas do que eu acredito. Espero que possa contribuir. Muito bom. Michele, todos os convidados que passaram por aqui responderam essa pergunta. Eu gosto de entender, né, como que você quer que a marca Michele Uema seja lembrada para as pessoas. Eu quero que as pessoas lembrem de mim como alguém que impactou positivamente o desenvolvimento e a vida delas. Eu quero que elas lembrem com carinho e olhem e falem, cara, puta, alguma coisa do que ela fez ou do que ela, sei lá, me apoiou ou que ela me ajudou, eu lembro. Eu tava falando de ONG, né? Esses dias eu recebi uma que, eu acelerei essa ONG faz uns 7 anos. E uma pessoa que nem tá mais lá, ela me mandou uma mensagem falando assim, olha, você disse pra gente que a gente sonhava pequeno e que a gente tinha que sonhar grande, porque a gente ia chegar lá. E a gente acabou de receber um aporte de R$500 mil. Isso era muito grande para eles, sabe? Eu tô falando de uma ONG que no começo eles lutavam para ter 10 mil no ano. Pô, que legal. Que bom que você lembrou de mim. Faz tanto tempo. Tanta gente passou na tua vida depois de mim e você lembrou de mim. É assim que eu quero que as pessoas lembrem, sabe? Como alguém que te provocou, que te suportou, que ajudou no teu desenvolvimento e que estava lá para você. Muito bom. Acho que é isso, né? Obrigada. Deixar a nossa marca. Obrigado, viu? Obrigada a você. Quero agradecer vocês também que chegaram até aqui. Espero de verdade mesmo que vocês
tenham tirado grandes insights, grandes aprendizados do nosso papo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comentário, que momento mais te impactou aqui do nosso papo. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores aqui do podcast. Agradecer a Flow Coffee Morumbi, um restaurante na Zona Sul de São Paulo. Atrás do Shopping Morumbi, se você é aqui de São Paulo, você pode pedir no delivery, todas as plataformas de delivery. Você também que busca uma opção mais saudável aí, de almoço, café da manhã, você pode ir visitá-los presencialmente. Agradecer também a agência B-Hub, que sempre nos recebe tão bem aqui nos estúdios em Moema, em São Paulo. Agradecer o nosso patrocinador também, o do Zé Café, que é uma micro-torrefação de cafés especiais. Nós costumamos falar, né, que o Brasil exporta, é o maior exportador de café aí do mundo, e a gente acaba consumindo um café não é de tão boa qualidade aí, e o do Zé Café tem essa proposta de trazer aí produtores familiares, produtores que ele percorre aí o Brasil e traz aqui para São Paulo para torrar e oferecer para a gente um café de qualidade e aumentar aí a nossa consciência sobre um café realmente de qualidade, um café excelente, que é o do Zé Café. E esse aqui vai para nossa convidada, especialmente para fazer. Que delícia, adoro café. Para fazer adoro. lá delícia. Na sua casa. Obrigada. Quando você fizer, posta, marca eles lá. Vou marcar super. E faço com gelo, que eu adoro café gelado. Muito bom, muito bom. Delícia. Tem um episódio também com o do Zé Café. O do Zé Café eu falo, é o José Cursino, né, o dono da marca do Zé Café. Vou deixar na descrição também para você aprender aí mais sobre cafés especiais. Mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal. E eu acho que está entregue mais uma semana aí. Valeu, até o próximo episódio.